Prezadíssimos irmãos, domingo noite, depois de todas as coisas tão boas desse domingo, né? Nosso culto manhã, nossa escola dominical, parece que encontrando agora um lugar um horário, né? Mais fácil de participação, graças a Deus, algumas classes funcionando e agora juntos para esse momento em que falamos para os irmãos, ainda de maneira virtual, mas acompanhando todos os acontecimentos e no momento próprio voltaremos a sondar a igreja, que é quem define, não é? Quem define como devemos proceder. Saudações a todos, um abraço grandão a todo mundo, Deus nos dê nessa noite mais um momento feliz na presença de Deus e na comunhão dos irmãos. Aos que estão recebendo o culto agora, estão acompanhando agora, bem como aqueles que mais adiante, num outro dia, num outro horário, com mais comodidade talvez, possam acessá-lo e acompanhar também. Também para vocês, um abraço fortão da nossa parte para os irmãos. Vamos, nesse instante de início de culto, orar, pedindo que Deus nos abençoe e para nos conduzir nessa oração inicial, nós vamos convidar o irmão Aridelson Araújo de Lima. Ele vai nos dirigir nesta oração inicial. Oremos com o irmão Aridelson. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia de vida que tu nos concede. Te agradeço, ó Pai, por esse culto que está sendo realizado, Deus, embora não seja de forma presencial, mas que o Senhor possa estar recebendo, de qualquer forma, nosso louvor, nossa adoração. Possa, Deus, estar com o nosso pregador, que vai estar trazendo a mensagem do Senhor, da sua parte para nós, para nossos corações, e com tudo que vai acontecer nesse culto, possa, Deus, ser do teu agrado. Deus, receba o nosso culto, a nossa adoração, no nome de Jesus que eu te agradeço e te peço. Amém. Meus prezados, a leitura bíblica para esse dia, nos conduzindo e nos guiando no culto dessa noite, está no Salmo 86, alguns versos deste Salmo, e a leitura está aí estampada para você acompanhar. Diz então o texto de Salmo 86. Acompanhe, por favor. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é a tua benignidade para comigo, porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Palavra muito especial. Vamos cantar juntos, bendito seja sempre o Cordeiro e depois oceanos. Cantemos essas duas preciosas canções espirituais. Cantemos. Línguas e nações, tempo e espaço virão te adorar.
Filho amado é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Por isso digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber a honra, a glória, a força e o poder. A leitura bíblica para esta quinta semana fortalece a nossa ideia doutrinária sobre reino de Deus. O que diz a Bíblia nesse texto de João 18:36? Diz assim, João 18:36. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Amados, depois dessa leitura que ressalta essa preciosa verdade a respeito do reino de Deus, nós vamos entregar nossos dízimos e ofertas, bem como dedicar nossas vidas ao Senhor. Então nós vamos ouvir a música. Os que têm alguma dificuldade ainda não conhecem as contas da igreja, poderão agora anotar. E logo a seguir, eu já anuncio a irmã Arlene Lima Rodrigues nos conduzindo na oração nesse momento de dedicação. Então passemos à música, à dedicação e a oração da irmã Arlene.
Senhor Deus, nosso Pai, Deus poderoso, nesse momento, ó Pai, momento de culto, momento separado, ó Deus, para te adorar. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse privilégio, por esse momento, ó Deus, em que podemos nos dirigir a Ti, Senhor. E nesse momento em especial, quando nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, diante do Teu altar, ó Pai, que seja um tempo, um momento de reflexão, Senhor, que possamos olhar para nós mesmos e ver aquilo que precisa ser consertado, Senhor Deus, para que a nossa vida esteja submissa à Tua vontade, ó Deus, para que o Senhor use da maneira que o Senhor tem estabelecido, Senhor, de acordo com os Teus propósitos, ó Deus, que sejamos sujeitos à Tua vontade, submissos à Tua vontade, com alegria possamos Te servir, Senhor Deus. E como expressão da gratidão pelo tanto que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Senhor, pelo Teu cuidado que nós podemos ver na Tua igreja, ó Pai, onde as pessoas, as vidas estão sendo preservadas, Senhor. Nós Te louvamos por isso, muito mesmo, Senhor Deus. E queremos Te dedicar as ofertas, ó Deus, daqueles que têm contribuído para que nada falte, ó Deus, para que a Tua igreja possa cumprir os compromissos que tem, Senhor Deus. Nós Te agradecemos pela vida de cada um, pedimos que o Senhor continue suprindo as necessidades, mantendo os empregos, ó Deus, mantendo a renda das pessoas, ó Pai, e que a gente também possa estar atento à necessidade de algum irmão que porventura esteja precisando nesse momento. Senhor Deus, trabalha nos nossos corações e nos ajude, ó Pai, nesse tempo que é tão difícil, mas que cada dia nós podemos sentir a Tua mão e podemos ser gratos por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Depois desse instante, nós temos o momento de oração intercessória. E para essa hora eu quero convidar o pastor Luiz Fernando da Silva Mourão. Ele vai nos conduzir, intercedendo junto a Deus pelas necessidades, por todos que estamos vivendo momentos difíceis, momentos de vitória, mas essa é uma hora de intercessão. Sempre no culto noturno nós temos esse momento. Vamos então acompanhar o pastor Luiz Fernando da Silva Mourão. Oremos com ele. Boa noite, irmãos. Vamos estar orando, então, pelos dízimos, pelas ofertas e também pela bênção de Deus sobre as nossas vidas. Querido Deus, glorioso Pai, nós colocamos agora nas Tuas mãos, Senhor Deus, os dízimos e ofertas que foram colocados no Teu altar. Pedindo, Senhor, que Tu venha com providência abençoar e abrir portas e janelas dos céus e abençoar os Teus servos que têm continuamente entregado os seus dízimos, suas ofertas diante do Teu altar. Que a Tua palavra possa se cumprir na vida dos Teus servos. Senhor Deus, também quero colocar nas Tuas mãos agora, como oferta diante do Teu altar, a vida daqueles servos que têm se dedicado a estarem trabalhando na Tua obra, estarem colocando a sua vida, seus dons, seus talentos diante do Senhor. Que o Senhor possa recompensá-los na medida da Tua bondade e da Tua misericórdia. Senhor, quero colocar também nas Tuas mãos, interceder por aqueles que estão na frente de batalha aí dos hospitais, nas ambulâncias, no corpo de bombeiros, Senhor Deus, que tem trabalhado, ajudando as pessoas que estão com Covid. Senhor Deus, renova suas forças, abençoa as suas famílias, guarda-os e livra-os desse problema todo, Senhor. E Pai, dê às autoridades compaixão, empatia e comprometimento com a vida das pessoas, Senhor Deus. Que efetivamente o que mais importe nesse momento não são ganhos políticos, mas sejam as vidas que sejam salvas, que sejam restauradas. Cuida de cada um de nós, continua abençoando a Tua igreja, abençoando cada membro da Tua igreja. Pai, abençoa agora a mensagem que será pregada, que tudo que
for falado venha de encontro às necessidades dos corações daqueles que vão estar acompanhando e vão estar cultuando a Ti junto com a Tua igreja. Cuida de cada um de nós, renova as nossas forças, renova a nossa esperança e a nossa certeza de que o Senhor está conosco todos os dias. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Depois desse momento, tenho a alegria de convidar a irmã Vivian Mourão e após a sua música entraremos com um momento infantil. Então a irmã Vivian vai nos conduzir em louvor ao nome de Deus e o momento infantil segue para a continuação do nosso culto que estamos devotando a Deus com um coração muito sincero, desejando agradar a Deus, louvar e adorar o seu santo nome. Então ouçamos a irmã Vivian e a seguir o nosso momento infantil. Surgiu em resplendor a divina cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz e nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, muito pura em céu brilhar. E
Boa noite, crianças, tudo bem? Semana passada nós falamos sobre a ressurreição de Cristo. Que alegria, na verdade, saber que Jesus está vivo, que Ele ressuscitou. Mas no passado, naquela época, eles realmente viveram esse momento da morte e da ressurreição de Cristo. Está aqui, ó, na Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos conta essa verdade. Colocaram Jesus no sepulcro morto e no terceiro dia ele ressuscitou. Jesus apareceu para algumas pessoas depois da sua ressurreição. Lembram da história de Maria Madalena? Ela estava chorando a morte de Jesus e, de repente, ele apareceu vivo. Ele disse para ela ir contar a novidade. Que notícia boa, não é verdade? Os discípulos também viram Jesus. A palavra de Deus diz que eles estavam reunidos e com medo dos judeus quando Jesus apareceu. Medo? Você já sentiu medo? Eu já. Medo é a sensação de que algo ruim pode nos acontecer. O contrário do medo é a coragem, que é a capacidade de agir apesar do medo. Coragem lembra herói. Nesses momentos, precisamos do nosso verdadeiro herói. Jesus é o nosso verdadeiro herói. Ele nos dará coragem para passar pelos momentos difíceis e até para falar do seu amor, da sua salvação. Jesus nos faz corajosos, acalma e traz paz ao nosso coração. Imaginem a paz que os discípulos sentiram depois de ouvir Jesus falar. É isso aí, crianças, que possamos ficar bem pertinho de Jesus. Vamos ouvir a mensagem? Depois da ressurreição, a paz. Tchau, crianças. Fiquem na paz. Prezados, depois desses momentos agradáveis em nosso culto, todos eles que deixam o nosso coração sempre contente, né? E com esse propósito de estar adorando ao Senhor, louvando o seu nome, nós vamos passar para esse momento de exposição da palavra. O título para a mensagem desta noite é Depois da ressurreição, paz. Depois da ressurreição, paz. E vamos tomar a Bíblia para a leitura em João, capítulo 20, verso 19. Apenas esse verso, embora a gente vá fazer referência a outros mais, mas vamos só do João, Evangelho de João, capítulo 20, o verso 19. Todo mundo já achou? Então, João 20, 19 diz assim: Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mais uma vez. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Depois da ressurreição, paz. Estamos, segundo as nossas comemorações, alguns dias depois da comemoração da ressurreição.
O que aconteceu depois da ressurreição? Os que temos acompanhado a escola dominical, as mensagens, a vida cristã, que temos consultado a Bíblia, sabemos que Jesus, por 40 dias, apareceu em circunstâncias diferentes e variadas diante de muitas pessoas. E, por fim, teve um momento em que muitas pessoas o assistiram. Eu diria que nós poderíamos dar assim uma espécie de uma espiada, né? Uma olhadinha breve sobre esses momentos que sucederam àquele instante da ressurreição no domingo. Eu tenho aqui duas listas, uma com todos os textos, e são 28 citações bíblicas, porque são pelo menos 12 aparições, mas eu vou trabalhar sem a citação dos textos, porque seria muito longa essa exposição. Então, depois da ressurreição, o que aconteceu? O que sucedeu? Bem, depois da ressurreição, junto ao túmulo, no domingo de Páscoa, algumas mulheres, com muito medo e alguma alegria nos olhos, viram aquele quadro. Seus corações se alegraram, embora houvesse ali alguma dúvida, algum medo, alguma falta de explicação ou entendimento naquele instante. Um segundo momento, Maria Madalena, Jesus apareceu a ela junto ao túmulo em Jerusalém e ela saiu para compartilhar Jesus que estava vivo. Apareceu também a 2 viajantes que seguiam na estrada para Emaús nesse domingo. E nós temos aqui que eles venceram o medo após perceber que era Jesus e retornaram para notificar aos seus companheiros sobre a grande novidade. Não devia ser novidade. Jesus falou que isso aconteceria, mas foi novidade. Aparece a Pedro em Jerusalém no domingo de Páscoa, Jesus dando mostras do seu perdão a Pedro, né? Pedro, o que negou 3 vezes. E Jesus lhe dá o privilégio de aparecer para ele. Mais tarde, Jesus tem um outro encontro com Pedro e que restaura a sua vida. Aparece aos 10 discípulos, domingo de Páscoa, sem Tomé. É esse texto. Corações renovados e poder para testemunhar. Posteriormente, aparece aos 11, agora 11, porque Tomé está agora ali, e nós temos uma espécie de robustecimento da fé, porque Tomé estava ali, quis ver as marcas, Jesus permitiu, e então agora temos um Tomé animado. Aparece posteriormente a 7 discípulos pescando no mar da Galileia. Então aqui nós temos a descoberta de um Senhor próximo, aquele que não cansa de buscar. Aparece aos 11 discípulos num monte da Galileia, algum tempo depois, e aqui nós temos o comissionamento debaixo do seu poder e garantia da sua companhia para sempre. A todo mundo, Jesus devia ser levado e sempre na sua própria companhia, estaria sempre presente. Depois aparece a mais de 500 crentes, num lugar desconhecido e fortalece a nossa fé, sinalizando que ele havia de retornar. Essa esperança embala o nosso coração, porque nós aguardamos esse momento glorioso. Aparece a Tiago e aparece aos discípulos no Monte das Oliveiras, 40 dias depois, então, e aí temos a certeza do engajamento de todos para o serviço. Irmãos, de todas essas mencionadas aqui, acho que a cada uma mereceria um tratamento, uma mensagem específica, porque cada situação é cercada de detalhes que têm valor, a sua explicação, a sua exploração, o seu entendimento. Mas eu fiquei com essa aqui. Aos 10 discípulos, Tomé faltou.
a reunião daquele dia no cenáculo, com o que estava Tomé ocupado naquele dia, que tornar-se-ia o domingo, dia do Senhor, né? Espero que tenha sido um bom motivo, mas Deus, em Cristo Jesus, teve muita misericórdia dele. Temos uma aparição a um grupo e temos o que poderíamos chamar, talvez, as primeiras palavras de uma espécie de sermão do Senhor Jesus, aquele grupo reunido ali, que tem essa expressão tão gostosa que a gente leu aqui, quando diz que o Senhor, deixou a paz para o nosso viver, né? Quando diz o texto que disse-lhes: paz seja convosco. Essas palavras, meus amados, não foram pronunciadas numa catedral de mármore de Carrara, e nós temos catedrais famosas com suas relíquias, com o seu mármore, né? Algum tempo atrás, quando voltei da Aliança Batista Mundial, nossa caravana passou por Los Angeles e visitamos uma igreja cristã que jamais vi coisa igual, enorme, tão larga, redonda, né? Circular. Uma pessoa numa extremidade não via bem o semblante da outra, lá na outra extremidade. Pelo centro havia uma espécie de piscina, algo assim com uns 3 metros ou mais de largura, e toda a profundidade com água cristalina, e ali havia um mecanismo ligado à execução do órgão de tubos, enorme órgão, lá em cima, e quando ele movimentava mais graves ou não, aquela água fazia um movimento, uma coisa espetacular. Do lado de fora havia uma chamada torre de oração também muito grande, a altura talvez de um prédio de nada menor do que 10 andares, porque era muito alta, né? E lá em cima uma cúpula onde as pessoas poderiam ajoelhadas orar, olhando para todas. Esse enorme patrimônio já não está mais com essa igreja. Infelizmente, desmandos econômicos e disputas na família do pastor, esse templo foi passado para pagamento de dívidas contraídas ali pelo grupo gestor da igreja. Nós visitamos. Ela tinha inclusive um cemitério particular, né? Todo ornado em granito, uma coisa fantástica. Que espetáculo! Eu sei que o Senhor merece isso e muito mais. Mas o começo não foi assim. Ele reúne-se com aquele grupo, temeroso, assustado, e diz àquele grupo que eles teriam paz. A presença dele era sempre uma presença de paz. Essas palavras de Jesus foram pronunciadas nesse ambiente de recolhimento e dentro da expectativa, dentro da experiência que eles estavam vivendo em sua humanidade. Eu já ouvi pregador falando muito forte, muito bravo sobre a conduta desses homens naquele momento, mas só Deus sabe o que se passava de fato ali. Esse pronunciamento do Senhor não foi, né, uma rede de televisão e rádio e Google e tudo mais, mas alcançou aqueles corações, transformou aqueles corações e eles se tornaram pessoas sem medo. Tinham medo, eles conheciam o rancor dos seus patriotas judeus, sabiam do que eles eram capazes e desconfiados colocaram todos os cuidados. A porta trancada, uma sentinela do lado de fora, ao menor sinal, ao menor ruído, erguiam-se preocupados. É agora? Chegaram? Estão aí fora? Vieram buscar? Vão fazer conosco alguma coisa trágica? Enquanto estavam sentados, Jesus apareceu de repente no meio deles. Porta não segurou, sentinela não viu, e de repente Jesus estava no meio deles. Talvez essa tenha sido a 5ª aparição do Senhor Jesus, em torno de 12, como mencionei ainda agora. Aquela palavra trouxe muita paz ao pequeno grupo assustado, porque eles estavam dentro do seu contexto. Mas essas palavras transformaram aquelas pessoas em ativos proclamadores da fé cristã
de tal ordem que o Evangelho desenvolveu-se de maneira maravilhosa. É que o olhar para esse momento nos conduz a ter, de fato, a experiência da paz. Eu vou levantar 3 ou 4 ideias relativamente a essa presença de Jesus. Primeiro, tiveram paz concernente a Jesus mesmo. Sempre olhamos para a experiência deles e às vezes temos dificuldade de situar essa experiência deles no seu contexto de vida humana. Jesus tinha sido crucificado, eles viram aquilo acontecer. Já estavam travando o conhecimento com a ressurreição de Jesus, mas isso era-lhes muito imediato, era muito decorrente. Certamente ouvir e ver Jesus naquele momento lhes trouxe calma em relação direta com a própria existência de que Jesus estava ali. Restaurava-lhes um segmento. Esse Jesus com o qual tinham vivido aquele tempo, agora estava de novo ali. Explicações sobre a aparência, explicações sobre o que eles viram de um Jesus ressurreto, é conversa para muita discussão, e não vou entrar nisso agora, mas eles viram. Talvez fosse ainda um mistério que Jesus, se tivesse permitido passar por aquele sofrimento todo, ter se permitido ser executado por aqueles soldados, tudo isso brigava um pouco com o seu entendimento. Parecia ainda incrível que Jesus tivesse se permitido ser humilhado daquela maneira. Os momentos seguintes daquele domingo corriam confusos ainda, porque as informações que chegavam eram desencontradas. Lembremos, nós estamos depois de tudo isso. Tudo está concatenado, arrumado, explicado, escrito, mas eles estavam vivendo cada situação daquela, cada momento daquele. E era uma coisa aqui, outra lá, um chegava com uma notícia, outra com outra. Então havia um distúrbio, um desentendimento. Pedro garantiu que tinha visto ele. Os discípulos de Emaús disseram que ele havia estado lá com eles e tinha ceado com eles. O momento era-lhes confuso, exigia planos e talvez começasse a nascer ali no coração deles um plano de, não está muito seguro isso, não estamos muito certos disso, vamos voltar para a nossa atividade, vamos voltar para o nosso trabalho. Eu sou da pescaria, eu vou com você também. Mas começava a restaurar naquele momento a presença pacificadora e significativa de Jesus, com quem eles tinham vivido aqueles últimos anos. Meus irmãos, vamos tirar aqui um proveito disso. Nós precisamos dessa paz, dessa certeza, dessa segurança de que o nosso Jesus, a quem tributamos louvor, glória e honra, de fato existe, ressurgiu, é verdadeiramente vivo. E essa confiança pode se traduzir, e certamente se traduz, numa espécie de paz que conforta o nosso coração. Segundo, tiveram paz com eles mesmos. Aquele momento era emocionante e isso tinha a ver com eles mesmos. Estava tudo à flor da pele, estava tudo sensível naquela hora, estava como que brotando aqueles acontecimentos. Desde que haviam se juntado a ele, dispostos a segui-lo, haviam escutado muitas vezes as suas palavras, seus ensinos, seus conselhos. Eles eram testemunhas como que oculares das poderosas intervenções, das intervenções miraculosas do Senhor Jesus. Agora tudo estava mudado. Tudo havia se transformado, havia saído da rotina, havia saído da rota. E isso era-lhes custoso. Eles precisavam de uma espécie de harmonia, uma espécie de consenso. Possivelmente começaram a entender, a juntar e entender quanto do seu ensino apontava como preparação para a chegada daquela hora. Vê-lo agora como que os reacendia
meio que os reorganizava, meio que os energizava. Parece que todo o sofrimento do Getsêmani agora era misteriosamente transformado naquela esplêndida tarde de domingo, naquele dia primeiro da ressurreição. Tinham de novo a presença daquele Senhor que os havia guiado por toda a Galiléia e por onde eles andaram, por tantos caminhos. Voltava a confiança. Vamos tirar uma lição? Reencontrar o Senhor Jesus é principalmente reencontrar o caminho. Era o reencontro deles e é o nosso reencontro conosco, que nos harmoniza, que nos reorganiza e que nos faz sintonia com Ele. Nós precisamos caminhar certo dessas duas coisas, concernente à existência de Jesus e concernentes à nossa fé, à nossa confiança, à nossa certeza de que o que cremos é absoluta verdade e que vai nos sustentar enquanto enfrentamos as dificuldades. Terceiro, a presença de Jesus confortando o coração deles, a paz então concernente ao temor dos judeus. Será que os que crucificaram o Mestre tentariam ou tratariam com menor rigor aquele grupo fiel quando os encontrasse? Haveria crueldade com aqueles 10, 11 discípulos? Não foi sem razão humana que os discípulos trataram de fechar muito bem as portas e convocaram aquela assembleia, digamos, aquela primeira tarde e noite. Eis que de repente, Jesus aparece no meio deles, misteriosamente, passando pela porta fechada, pelo sentinela colocado do lado de fora e agora podendo ser visto pelos seus olhos. Não me diga que isso seja fácil de entender, mas foi isso que aconteceu e pela fé nós concordamos e aceitamos. Acalmando seus temores, surge aquela voz absolutamente conhecida que dizia aos seus ouvidos algo fabuloso: paz seja convosco. Meus irmãos, há algumas vezes que uma voz calma, sossegada, uma voz que venha de alguém que a gente tributa segurança, certeza, só em falar nós nos acalmamos, né? E ali todo o poder da voz do Senhor Jesus, paz seja convosco. Aquela palavra de Jesus começou a transformar aquele grupo de medrosos e assustados discípulos em discípulos destemidos, corajosos, audazes, capazes de pagar com a própria vida para viver intensamente a proclamação do nome do Senhor Jesus e tudo aquilo que Jesus vier a colocar nos seus corações, passando adiante. Meus amados, essa conclusão também nos diz respeito. Com Jesus ao nosso lado, fruto de uma experiência pessoal, aquele que é temente é capaz de desafiar as circunstâncias ao seu redor, sentindo-se seguro no seu corpo e na sua alma. Não será por acaso isso que estamos precisando hoje? Há temores de todos os lados, há notícias desagradáveis, com estranhos famosos ou com pessoas comuns com as quais convivemos e que nos assustam a cada instante. Parece que abalam um pouco a estrutura, parece que há um exército tentando chegar à nossa cidadela. Precisamos ouvir com o coração esse paz seja convosco, porque isso significa exatamente que o temor, outrora dos judeus, né? Agora o temor de todas essas coisas, como que bate na porta e volta, porquanto o Senhor está conosco, está dentro do nosso coração, está dentro da nossa vida. Aquele grupo se tornaria conhecido pelo destemor, sabia que em todo o tempo Ele estaria com eles
e os livraria perante os problemas que não foram poucos, chegando a pagar com a própria vida. E olha, isso não é pouca coisa. Quase nada, não? É assim. Com Jesus, nossos valores passam a ser os de cima, como diz a palavra, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas, disponibilizadas, de acordo com a vontade dele. Com a percepção de Jesus, nós podemos concluir como o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa partezinha de novo. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho do homem, que me amou, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É assim que você tem vivido. Olha, isso é mais do que um lenitivo, isso é um porto seguro, porque com ele, vivendo em nossa vida, já não sou mais eu, mas é ele que vive em mim. E ele, com certeza, me amando como me amou, me conduzirá sempre nas vitórias. Seja a vitória segundo a minha perspectiva, seja a vitória segundo a perspectiva dele. Entenda-se bem isso. Ou é a vitória que eu imagino ser a vitória que eu quero, ou é minha dependência tão total, tão absoluta, que eu aceito e abraço a vitória que ele quer para mim. E fico feliz com uma ou com outra. Por último, a paz quanto ao perdão dos pecados. Meus irmãos, o pecado reinava com o propósito de destruí-los através do medo, porém Cristo acabara de destruir com a sua morte, vencendo o pecado, pagou o preço passando pelo Calvário e garantiu salvação a todos os tementes e confiantes nele, os crentes nele, os tementes na fé no Senhor Jesus. Nós precisamos desarraigar o pecado do nosso coração, porque ele conduz a situações muito adversas. E uma delas é esse estado de instabilidade, de insegurança, de temor, levando-nos às vezes a situações de depressão. Depressão é doença, nenhuma dúvida quanto a isso. Mas o estado de ausência da paz em nosso coração, a ausência da certeza da companhia do Senhor Jesus, é um condutor. Abre uma brecha para, juntamente com os outros problemas factíveis ou que possam acontecer, encontre mais essa fragilidade. Nem de longe desprezo a depressão como não sendo algo a ser tratado pela ciência e pelo Senhor. Mas um lenitivo muito forte para nossas vidas é a certeza da paz de Cristo em nosso coração. Daquele momento em diante, a paz na terra e a boa vontade entre os homens se tornou possível. Por agora é possível ainda, desde que o Senhor Jesus encontre lugar na minha vida e no meu coração. Quando o homem crê em Deus e nele confia, estabelece uma paz. E isso ocorreu naquele grupo, porque a sintonia foi restaurada, a confiança foi restabelecida, a segurança foi novamente instaurada. E todas essas coisas em torno da figura do Senhor Jesus. Quando o homem deixa permanecer o ódio, a recusa em reconhecer Jesus, ou não deixá-lo agir em sua vida, essa pessoa, este homem, essa criatura, está entregue às maquinações do príncipe das trevas, do príncipe das obras terrenas, príncipe deste tempo, está deste modo entregue à própria sorte. Aí não lhe faltará o medo. Aquela aparição dizia: o pecado está vencido, e a morte está vencida, e uma nova vida está
garantida. Eu quero concluir. Depois da ressurreição, bem, isso é um tema enorme. Depois da ressurreição, discípulos foram restaurados. Depois da ressurreição, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Depois da ressurreição, a igreja se estabeleceu e fortaleceu. Depois da ressurreição, o cristianismo tomou a forma e vem crescendo miraculosamente, tanta coisa. Mas olhando ali para aquele grupo inicial, depois da ressurreição, a alegria venceu a dor da morte. A vitória foi então compartilhada, foi dividida. O perdão resgatou o faltoso, trouxe de volta. A cidadela do medo foi invadida pela força da paz. A paciência venceu e foram para a verdadeira missão. A volta foi reafirmada. Outros foram buscados e colocados agora nesse grupo. A ressurreição encaminhou para o ID da pregação, o ID do ensino. A ressurreição abriu caminho para a segurança. Agora, olhando para o Jesus redivivo, uma nova paz encheu-lhes novamente o coração. Ele estava vivo. Temos vivido com esses valores no nosso coração? Temos dado lugar a essas certezas continuamente no enfrentamento daquilo que nos alcança pelo medo? Me ocorre pensar que eles estavam ali fechados naquele cenáculo, tudo trancado, tudo fechado, com medo. Eu acho que há momentos que a gente está meio que também assim, isolado, fechado. A recomendação é vá à rua o mínimo possível, né? Quando for, vá com todo cuidado, protegido, lave bem suas mãos no ir e no vir. Enfim, há uns componentes que se assemelham em termos de terror, em termos de medo, em termos de assustar, trazer susto. Mas precisamos realçar: paz seja convosco, porque estaríamos então harmonizados com o Jesus ressurreto, estaríamos harmonizados com Jesus que fortalece, estaríamos harmonizados com Jesus que perdoa, estaríamos harmonizados com Jesus que busca. Deixe-vos a paz, e esta é diferente de tudo que se conhece, porque restaura a criatura com o Criador, e nada é mais harmônico, nada traz mais segurança, nada traz mais confiança do que a harmonia da criatura com o seu Criador. Paz seja convosco, paz seja com você. Diz a palavra que ele venceu e o livro abrirá. Você precisa estar nesse livro, no livro da vida, e você estará se o reconhecer, como eles reconheceram. Claro, passaram por uma experiência, sim, passaram. Paz concernente ao fato de que Jesus mesmo estava ali, paz concernente com eles mesmos, que agora restaurados da confiança podiam seguir, e paz concernente ao que lhes rondava, porque agora do lado de dentro, com Jesus, e podiam agora sair seguros de que ele estava com ele. Mas, sobretudo, paz porque os pecados foram perdoados. Os discípulos de Emaús disseram que algo acontecia em seus corações quando ele falava. Eu desejo muito que Jesus esteja agora falando ao seu coração, porque a palavra nos diz que o Espírito Santo trabalha convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. E eu confio que nessa hora, aí na sua casa, ou onde você vier a ouvir essa palavra novamente, o Espírito Santo estará atuando. E eu sei que ele agora está atuando no seu coração. E o que eu desejo mais, qualquer expositor deseja, é que enquanto você ouve, ele esteja traduzindo para o seu coração. Esteja dando uma forma que você possa entender. É como se ele particularizasse essa palavra geral, como se ela se tornasse só para você.
E você precisa reagir a isso. Você precisa tomar uma decisão. Eu outro dia falei, isso todo mundo tem dito, né? Diante de Jesus, ninguém pode permanecer neutro. Não há muro para a gente ficar em cima. Ou nós estamos com, ou nós estamos a favor, ou nós estamos contra. Não posso ouvir o Senhor Jesus e vai embora. Qualquer dia eu converso contigo de novo. Quando eu ouço, eu vou me posicionando, aceitando ou rejeitando. Ele deseja muito dizer ao seu coração, especificamente, paz seja com você, Elias, José, Antônio, Maria, Francisca, enfim, específico para cada pessoa. Mas isso passa pela sua confiança nele, por você crer e aceitar essa verdade. Eu queria muito que agora, enquanto falo, repito, o seu coração estivesse numa espécie de gostosa ardência. E você concluísse assim, o Senhor Jesus está falando comigo, querendo trazer-me paz. E para que isso se estabeleça, eu devo reconhecê-lo como vivo, Redentor presente, Salvador da minha alma, resgatador da minha alma, da minha vida, e aceitá-lo para a minha vida. Você precisa fazer isso. Então, estamos depois da ressurreição. Tanto tempo depois. Mas a sua ação, o seu trabalho, o seu caminho para conosco é exatamente o mesmo. Amados, Deus abençoe a sua decisão nessa hora. Eu estou convidando você a permitir que a voz de Deus, a voz de Cristo Jesus, a voz do Espírito Santo nessa hora esteja falando e tenha crédito, aceitabilidade e reconhecimento de sua parte. Se assim for, só uma coisa boa para dizer. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus lhe dê a vitória. Depois da ressurreição, a paz. Creia, aceite e receba. Amém. Meus amados, com muito prazer vamos cantar Salvação Jesus me dá. Cante com a sua boca, é claro, mas cante no seu coração. Salvação Jesus me dá. Cantemos. Eu não
Finalizando o nosso culto, nós vamos convidar o irmão Antônio César Lopes de Andrade para nos conduzir em oração, mas quero lembrar que nesta semana, dia 13, me parece, estou falando de improviso, temos a reunião do nosso conselho, né? Então estejamos atentos para esse momento da vida administrativa da igreja. No mais, que Deus conceda a todos os irmãos e amigos uma paz no seu coração para esses momentos complexos que a gente vive e que o fato de sermos tementes a Deus não nos faz pular por cima deles, nós estamos vivendo também, só que vivendo com a paz de Cristo no coração, e isso faz tudo de diferente e faz toda a diferença. Oremos com o irmão Antônio César Lopes de Andrade, um grande forte abraço a todos. Depois da oração do Antônio César, nós temos a bênção araônica, a bênção dos sacerdotes. Então oremos com o irmão Antônio César. Oremos, irmãos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, glorificar e exaltar o teu poderoso nome, Senhor. Deus galardoador, misericordioso, Criador dos céus e da terra, obrigado por estarmos aqui, Senhor, por esse momento de louvor a Ti, de agradecimento ao Teu poderoso nome, Pai. Muito obrigado por, mesmo de maneira virtual, estamos aqui, Senhor. O Senhor tem nos proporcionado estar na Tua casa em momentos presenciais, mas assim, nesse momento agora, um momento virtual, Senhor. Obrigado por ter nos sustentado, ter segurado as nossas mãos, ter nos concedido, Pai, paz, graça, mesmo mediante, Senhor, a tanta adversidade na saúde, tanta adversidade financeira, mas o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Continua conosco, leva-nos em paz para quem está administrando o culto agora. Tenha uma noite abençoada para nós todos. Cobre-nos com o Teu poder. Continua, Senhor, derramando o Teu Espírito sobre nós. Nós possamos, ó Pai, estar cada vez mais gratos, porque só o Senhor é Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos segura em nossas mãos, ó Pai, nos dê, Senhor, sabedoria vindo do alto dos céus. Obrigado por essa mensagem maravilhosa, que ela fique guardada em nossos corações. Trabalhe em nossas vidas, ó Pai, com nossas famílias também, nossos familiares, amigos. Perdemos tantas pessoas queridas, Senhor, tantas pessoas que ainda estão doentes, acamadas aqui da nossa igreja. Tem misericórdia de todas, cure, Senhor, todas. É o que eu te peço, Senhor, nesse momento, crendo, te agradeço em nome de Jesus. Amém, ó Deus. E agora, a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Você está assistindo o PIB Informa. O Conselho Administrativo estará reunido dia 13, uma terça-feira, às 20h30, para sua reunião regular. Entre os assuntos teremos 1. Apreciação da nova proposta orçamentária. 2. Recomposições A
Grupo de trabalho convite a ministro de Juventude, membros e relatoria. B. Grupo de trabalho centenário, relatoria. E 3. Planejamento das comemorações do centenário. Quarta, dia 14. A meditação bíblica estará sob a responsabilidade do pastor Pedro Henrique Pires Teixeira Veiga. O assunto será a Carta aos Efésios. Estamos prosseguindo nessa carta. Você sabe o que é evangelizar? Evangelizar é cumprir aquilo que Jesus nos ordenou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Esse processo consiste em levar as boas novas a respeito de Jesus Cristo e compartilhar o amor de Deus com o próximo. Quer fazer parte dessa jornada? Sábado, dia 17, às 17 horas, o Comitê de Evangelismo e Missões estará promovendo uma live com a presença do pastor Heraldo Bernardo, pastor da Igreja Batista Laranjeiras. Assunto: evangelização nos tempos atuais. Pedidos de oração. Seguimos orando pelo pastor Noélio Duarte, hospitalizado, e pela esposa, doutora Josélia Espanhol, ambos com a Covid-19. Irmã Márcia Brandão pede nossas orações por Luiz Cláudio, 61 anos, em tratamento da Covid-19, estado muito grave. Seguimos orando pela irmã Dorcas Silva Lima, ainda hospitalizada. Graças a Deus, apresentando algumas melhoras, mas ainda dependente. A irmã Janete Correia pede nossas orações por Maria Estela, Maria das Graças e Maureci, todas alcançadas pela Covid-19. A ministra de música Berenice Antunes pede nossas orações por Cláudia Poli, Covid-19, residindo no Sul, está intubada. A cirurgia da irmã Maria Teodora foi reagendada. Ela aguarda em casa. Este foi o PIB Informa. Você já pode participar dos nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Estamos observando todas as medidas dos protocolos de segurança, visando reduzir as possibilidades de contágio. Para tanto, você deve inscrever-se com antecedência, telefonando ou enviando uma mensagem para o número 97012-0557, ou ainda telefonando para um dos números fixos da igreja, 3392-5202 ou 2425-7459, informando seu nome, telefone e idade. Lembramos que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não estão proibidas de estarem presentes nos cultos, mas é altamente recomendável que não se exponham a qualquer risco e permaneçam em suas casas. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.